Olá pessoal, namastê, muito boa noite a todos. É com grande prazer que estamos aqui novamente para mais esse nosso encontro. E o tema que nós escolhemos hoje para conversar com todos vocês é sobre a questão do céu e inferno. Será que existe mesmo céu? Será que existe inferno? De onde surgiram esses conceitos ao longo de nossa história? Então nós vamos fazer um paralelo, porque as pessoas sempre me perguntam, Laércio, o inferno não é umbral? Aquele umbral dos espíritas, tal, né, que você fala também do umbral, não seria o inferno? Não, então nós vamos conversar direitinho hoje sobre tudo isso, né? Vamos falar das dimensões astrais, né? Vamos falar do umbral, vamos falar do penumbral, do plano da luz, do plano dos ascensionados e do grande comando planetário Astar, né? Nós vamos entender esse conceito lá dos antigos de céu e inferno, como surgiu isso, né? É importante nós compreendermos que as ideias de céu e inferno não são ideias do Extremo Oriente. A China, a Índia, elas não têm esse conceito. Esses conceitos de céu e inferno são tipicamente do Médio Oriente, tipicamente do povo judeu, do povo, vamos supor assim, daquela região do Meio Oriente, tá? A Mesopotâmia, os persas, existia toda uma questão de deimos, demônios gregos desenvolveram muito pouco essas ideias também. Porque todas as vezes que nós construímos uma visão dualista do mundo, uma visão dual do mundo, essas questões vão surgir. Ok? Muito bem. Então, duas questões fundamentais os antigos se defrontavam. Vamos falar da visão judaico-cristã, da visão grega, da visão ocidental que chega até nós, tá? Depois nós vamos discutir as visões orientalistas do budismo, do taoísmo, em cima disso daí, tá? Então veja bem, os antigos primitivos, desde a pré-história, eles olhavam o mundo e tentavam entender este mundo, tentavam compreender o mundo, tentavam compreender a sua origem e seu papel neste mundo, neste universo. É óbvio que os povos primitivos, os povos antigos, eles não tinham nenhuma noção sobre a cosmologia do universo, né, sobre o conceito de galáxias, estrelas, como a astrofísica moderna tem hoje em dia. Então, na antiguidade, o homem mal conhecia a si mesmo, ele não entendia o movimento da lua, não entendia o movimento das estrelas, não sabia nem o que era isso. Sabe? Ficava impressionado com o grande sol diário, que nos dava luz, força. Então era muito mais fácil para os antigos ter a visão do Sol como o grande Deus, o grande Sol que dá força, dá luz, dá vida ao planeta, né? Então muitas das culturas primitivas antigas adoravam o Sol como o grande Deus, ok? E a partir do momento que os povos foram se desenvolvendo, né, chegando por volta de 3.000 anos antes de Cristo, todos esses povos construíam deuses. Por quê? Porque para explicar a existência do mundo, a existência da vida, a existência do sol, das estrelas, alguém teve que criar tudo isso. Essa é a ideia. Porque os antigos percebiam que eu crio meus filhos, eu gero meus filhos, os animais geram seus filhos. Alguém teve que nos criar, alguém teve que criar todo esse universo. Então esses indivíduos criavam a ideia de que deveria existir um criador de todas as coisas, um ser todo-poderoso, responsável pela geração de todas essas coisas que existe. Então surgiram os grandes conceitos e modelos do divino, ou de Deus, como a gente quer entender aqui. Eu quero que vocês entendam que esses modelos surgiram de mentes primitivas. Portanto, os modelos provavelmente não estarão corretos, não estarão certos. Imagine você ou qualquer indivíduo da antiguidade que mal sabia o que você estava fazendo aqui, quem você era, mal conhecia os movimentos da Lua, das estrelas, da rotação da Terra, nem sabia que a Terra era redonda. Quanto mais fazer um modelo do Criador do Universo, que esses caras não tinham nem a noção do tamanho da galáxia, com bilhões de estrelas, com trilhões de galáxias, essa cosmologia que a astrofísica moderna sabe. Então a visão que as pessoas tinham do universo era olhar para o céu, olhar para a Terra e tentar compreender essa relação muito fechada deste mundo. Ok? Muito bem. Então, os antigos, como que eles iam pensar Deus? Como eles iam pensar o Criador?
teria que ser o ser mais poderoso de todo o universo. Ele criou tudo, né? Criou a terra, criou os pássaros, criou as águas, criou os oceanos, criou as estrelas do firmamento, criou o sol, né? Então teria que ser um ser altamente avançado. Muito bem. Só que os antigos, eles só conheciam uma forma de organização social até então. E todas as organizações sociais dos povos antigos eram baseadas no poder, eram baseadas na força, tá? Então, as organizações sociais antigas, elas surgiam pelo método do senhor feudal poderoso, que era o rei. Então, o modelo do rei. Nós tínhamos o rei, rico, poderoso, mantinha um exército, mantinha uma estrutura de força para se manter naquela pirâmide do poder. E a plebe lá embaixo sendo explorada pelo rei. Entendeu? Então, todos a época dos judeus, né, desde 3.000 anos antes de Cristo, que começa as primeiras civilizações, que começa a Mesopotâmia, a primeira forma de escrita, os sumérios, os babilônios. Então, esses indivíduos vão ser governados por reis. Então, a estrutura é piramidal. Eu tenho o rei lá em cima, certo? Tem uma elite que se envolve ao redor do rei, um exército poderoso para manter aquela plebe lá embaixo. Dessa maneira, os antigos também construíram a sua visão de Deus. Eles construíram a visão de Deus, principalmente esses povos, não estou falando budista, os indianos, os chineses, que tinham uma outra visão completamente diferente, tá? Nós vamos discutir depois. Então, esses indivíduos construíram um Deus, um modelo de Deus tipicamente igual ao modelo de organização social que eles conheciam, o modelo do Deus imperador. Tá? Um Deus único e poderoso, que das alturas governava toda a terra através de um poder ilícito. Ele tinha uma estrutura, um exército de anjos. Inclusive você vê até o arcanjo Miguel, é um guerreiro com a espada, comanda o exército do Senhor, né, aquela coisa toda, para manter tudo funcionando aqui embaixo de acordo com a vontade divina. Né? Você tem até essa visão bastante, vamos dizer assim, romântica de Moisés, né? Subindo ao morro, conversando com Deus e pegando leis de Deus, né? Como se fosse um rei ditando regras e leis para que o povo seguisse aqui embaixo. Mas a gente sabe que arqueologicamente não existe nenhum fato que aponta a existência real de Moisés. Tá? Muito menos a abertura do Mar Vermelho, muito menos judeu no Egito. Certo? Arqueologicamente não existe nenhuma construção, né, sobre essa questão. Então, tudo não pode não passar, a Bíblia, o Antigo Testamento, pode não passar de um grande romance, para simplesmente mostrar a origem épica, divina do povo judeu, do povo escolhido por Deus, aquela coisa toda. Tá? Então, nós temos que entender que todas as vezes que Deus intervia nos povos judeus era guerra, era conflito, era massacres profundos. Tá? Muito bem, porque sempre era um poder lutando contra o outro, né? Mesmo que você lutasse em nome do seu Deus, tal. Então na antiguidade era muito interessante os conflitos entre reinos. Os persas invadindo, né? Os persas destruíram o primeiro templo de Salomão dos judeus, foi uma desgraça total para os judeus, né? E os antigos, quando eles faziam uma batalha, presta atenção, quando os persas faziam uma batalha contra os judeus, eles iam invocar os seus deuses para ajudá-los na batalha. Isso é muito importante vocês entenderem. Esse Deus dele era um Deus que intervinha, que massacrava o inimigo, que matava o inimigo, ajudava a destruir o inimigo. Na visão deles, certo? Esse Deus muito parcial, um Deus que defendia este povo e não aquele outro povo. Tá ok? Então, quando esses exércitos iam em batalha, quando um povo tentava invadir o outro, e um povo vencia o outro, como no caso dos persas que invadiu e destruiu, invadiu Israel e ganhou a batalha, um dos conceitos da época era o seguinte: o meu Deus é muito mais forte do que o teu e o meu Deus venceu o teu Deus.
Então teu Deus não presta, teu Deus é um fraco. E das atitudes dos invasores era destruir todos os templos erigidos em homenagem àquele Deus que perdeu a guerra. Entendeu? Então, por isso que os persas vieram destruir o templo de Salomão, destruíram todas as questões ligadas ao Deus dos judeus. Ok? Então isso era comum na antiguidade. Você destruiu o Deus do outro. Você está vendo hoje o Estado Islâmico, como ele faz com os cristãos? Ele vai lá, quando ele invade um território, ele destrói as igrejas, bombardeia as estátuas, destrói o Deus do outro, destrói o modelo do Deus, porque o meu modelo é mais perfeito. O meu modelo é que tem que ser colocado para todo ser humano do planeta. Eu tenho que impor o meu Deus para você. Olha que isso aí vem da antiguidade. E você vai ver que até hoje, né, as estruturas dos crentes é impor a sua religião para o outro. Ele vai lá na casa do outro, ele vai lá brigar para que você aceite a religião como se estivesse numa batalha novamente. Porque o meu Deus é o melhor, o meu Deus é o salvador. O budista, o taoísta não salva ninguém. Porque o meu Deus é o único, é o perfeito, é o sagrado, é o tudo. Então, quando você constrói um modelo de Deus com as seguintes características, eu vou ficar em pé, vou dar uma usada na louça. Então, quando você constrói um Deus, presta bem atenção. O seu Deus que você constrói, então ele vai ter essas seguintes características. Primeiro, ele é perfeito. Tá? Ele não tem defeitos. Esse é o modelo que você cria na sua cabeça. 2, ele é todo poderoso. Entendeu? Se ele é o todo poderoso, ele é melhor que qualquer outro Deus que foi criado por qualquer outros povos da antiguidade. Você está entendendo? Porque vários povos criaram modelos diferentes de Deus da antiguidade. Você vê, quando você vai em Roma, por exemplo, Roma tinha muitos deuses, não tinha um só, tinha vários. Você está entendendo? Essa ideia de Deus único é tipicamente dos judeus, que começa a implantar e depois vem lá, tal, essa coisa de um Deus único. Ok? E as culturas antigas tinham sempre múltiplos deuses. A Índia, então, você vai lá, o que tem de divindades, né? Para tudo quanto que é lado. Então, esse Deus é todo poderoso. Outra, em certos casos, esse Deus ele tem características muito humanas, ele é vingativo, né? Porque se você não seguir as suas leis, não fizer os 10 mandamentos que ele quer, ele te condena. Ele te condena. Tem que te enviar para o inferno. Daí a gente vai discutir já. A criação do inferno é uma criação interessante. Tá? Quando você cria Deus no modelo dual, no modelo da dualidade, do pensamento dual grego, do pensamento da dualidade, o certo e errado, bom, que nós vamos discutir aqui, é o que vai surgir. Quando você cria o Deus Todo-Poderoso, você cria isso, né? Você tem uma coisa muito interessante agora, presta atenção. Quando o ser humano olhava para o mundo, então eu olho para Deus, eu crio um Deus, esse Deus é todo poderoso, esse Deus é amor, você pode fazer o que você quiser, ele é a bondade, esse Deus é isso, é o criador de todas as coisas. Mas você olha no mundo e vê uma desgraça generalizada. Aquelas invasões, aquelas guerras na época de Alexandre o Grande, na época dos persas, né, Nabucodonosor, o pessoal, todas aquelas invasões, era uma carnificina generalizada. Okay? E doença, peste, quando pegava aquelas doenças, aquelas epidemias, era uma destruição, sabe? Para cortar a cabeça, torturar, matar, então o mundo era uma desgraça. Então, os sacerdotes, os criadores desse Deus, começaram a coçar a cabeça, falar, pô, será que Deus é responsável por tudo isso? Mas o meu Deus não pode ser responsável pelo sofrimento, pela guerra, derramamento de sangue, papapá. Porque o meu Deus é todo poderoso, ele é perfeito, ele é poderoso, ele é todo amor. Então eu preciso criar uma figura antagônica que seja responsável por todo o mal na Terra, por toda a degradação da Terra, por toda a miséria que a Terra vive. Então os indivíduos vão criar uma figura antagônica a Deus, tá? Que é o demônio. Isso é inerente à forma de ver o mundo. Entendeu? Então, o demônio é responsável por todo o mal, por todo o sofrimento humano, tá? Instiga o homem a perpetuar-se no mal, né? E
está em constante conflito com Deus. Se ele é antagônico, né? Ele está em constante conflito pela dualidade. Ok? Então, vamos raciocinar da seguinte maneira. Tudo é antropologia, tá? Vocês têm que raciocinar daqui para frente de uma forma bastante avançada. Ok? Nós vamos tentar entender a origem real desses conceitos. Bom, se Deus é todo poderoso, todo maravilhoso, ele tem que morar em algum lugar. Ele tem que viver em algum lugar, né? No universo, tá. Então, na nossa concepção, presta atenção, como aqui seria a superfície da Terra, tá? Que divide Terra e tudo que está lá em cima, acima da Terra, lá no alto, é o céu. Ok? E embaixo da Terra. Então, veja bem, as pessoas, quando elas pensavam Deus, elas pensavam que Deus estava lá no alto, nas alturas. E esse local onde morava Deus deveria ser o lugar mais perfeito de todos, onde todos estariam felizes, onde todo o mal, todo o sofrimento, toda a dor terminaria se você estivesse ao lado de Deus. Então esse lugar foi batizado de céu. Tá? Mas todos aqueles que não seguissem os mandamentos divinos, todos aqueles que não seguissem aqueles 10 mandamentos de Moisés, e fizesse o mal e praticasse aquilo que era o mal na terra, seria condenado por Deus. E ele enviaria você, então você estaria a serviço e complacente com o demônio. E o demônio tem que morar em algum lugar. Tá? Então o demônio mora no inferno. E este inferno, por questão geográfica, tem que ser abaixo da terra. Tá? Porque o céu é lá para cima, o inferno tem que ser para baixo. Vamos ver a concepção. Por que se criou a concepção de que o inferno é muito quente? Que o inferno é aquela coisa pegando fogo, aquela coisa. Por quê? Porque os antigos, quando eles viam que das entranhas da terra vinham os vulcões em erupção, certo? Aquela lava quente, incandescente, quando explodiu os vulcões e tudo mais, e as regiões gregas, as regiões do Oriente Médio, Irã, Iraque, ali tem, sabe? Principalmente nas ilhas gregas, Itália, aquela coisa de Roma, tem muito vulcão. O Vesúvio, então, que causou de desastre, né? Tem o Etna. Então, as pessoas percebiam que das entranhas da terra vinha o fogo quente, o enxofre, muito enxofre. Então, o inferno, na concepção dos antigos, é um lugar muito quente, cheirando enxofre, fedido. Tá? Então, tudo que está no céu é belo. Tudo que está no inferno é feio. Vocês já viram alguém pintar um anjo de Deus feio? Hã? Tudo aquele anjo lindo, maravilhoso. E Satanás e seus anjos decaídos, todos com chifre, olho vermelho, rabo, aquela coisa horrível. Então tudo que jaz do inferno é feio na nossa concepção. Por isso que as pessoas vão projetar a visão de ET, por exemplo, se o ET vem estranho, diferente, é coisa ruim, é coisa do mal, ET do mal. Agora, quando vê aquele pleidiano bonito, olhos azuis, gostosão, ETzão, é do bem. Isso tudo é uma bobagem, tá? Arquetípica, que vem dos nossos conceitos mais primitivos, que a raça humana não se libertou desses arquétipos primitivos ainda. Tudo bem? Então, veja bem, a partir de então, essas criações arquetípicas foram criadas. Tá? De que o inferno é abaixo da terra, de que o céu é lá para cima. Ok? E que o inferno é quente. E de que o céu é belo, maravilhoso, cheio de paz, cheio de amor eterno. E o outra, tem o lance do eterno também, né? Porque as religiões ocidentais, católicas, cristãs, elas não admitem reencarnação, não tem esse rodízio e tal. Então é eternamente no fogo do inferno. Ok? Tá? E aqui embaixo é o contrário. Além de ser paz, é sofrimento, guerra, que está em constante conflito, né? Okay? E eterno também, né? Uma vez você caindo lá, não tem segunda chance. As instituições religiosas, os sacerdotes antigos, eles precisavam criar uma forma de dominação, uma forma de poder.
Porque a religião é uma forma de poder sobre o povo, assim como o rei é uma forma de poder. Então, quando você constrói essa dualidade, e quando você mostra esse tipo de parâmetro de dor, sofrimento, tal, você não quer isso aqui. Todo mundo quer isso aqui. Todo mundo quer o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Então, as religiões oferecem essa coisa chamada, presta atenção. Ela vende esse objeto para vocês, né, com um preço muito caro. Elas vendem a salvação. Mas não se esqueçam que foi ela mesma que criou esse modelo aí para vender para você. Tá? E você fica escravo desse objeto, desse produto. Porque você não quer viver eternamente no inferno. Ok? Então está montado o circo. Desde 2, 3, 4 mil anos atrás. E essa história vem vindo até os dias de hoje. Gerando todas as guerras, gerando todos os conflitos ideológicos. Sendo o centro das grandes cruzadas. Sendo o centro de conflito com os muçulmanos. Ok? Só você ver quando a Índia se dividiu, né? Quando a Índia foi liberta, né? Quando ela foi independência da Inglaterra, aí teve uma guerra civil, porque a Índia era uma mistura de muçulmanos e religiões. Aí houve a separação da Índia e o Paquistão. Aí o Estado muçulmano e a Índia hindu, né? Toda uma guerra civil, todo um processo complicado, que aí entra a história do Gandhi. O Gandhi entra nessa época para apaziguar, conseguir a libertação da Inglaterra e também equilibrar a guerra civil, né? Então as religiões sempre foram palco de grandes conflitos. Isso é inerente, é inevitável. Tá? Quando você cria esses modelos, você cria o conflito. Tá? Porque as religiões é uma forma de poder, além do rei. Né? Então todo mundo quer ter o poder sobre o povo, quer ter o poder sobre as nações. E esses poderes, eles se degradeiam entre si. Tá? Por exemplo, na época das cruzadas, né, Jerusalém foi tomada pelos muçulmanos, né, depois de muito tempo. E na Europa, né, os papas, todo o pessoal lá do poder da Igreja Católica queria a Jerusalém de volta, né, a Terra Santa de volta na mão dos cristãos. Né? Só que para isso tinha que enfrentar um puta de um exército organizado dos muçulmanos, né? Várias épocas das cruzadas teve várias tentativas, né? E nunca deu certo, né? Nunca deu certo é porque o exército ocidental era fraco, né? E o exército dos caras eram muçulmanos, viviam na região, conheciam toda a região, adaptados ao deserto, certo? Agora os ocidentais vinham no meio daquele, eram massacrados pelos muçulmanos. Entendeu? Então os conflitos religiosos surgiram ao longo de todo o tempo por causa desse modelo de disputa de poder pelas entidades religiosas. Ok? Muito bem. É isso. Historicamente, é isso. Os deuses foram criados por nós. Existe um texto na Bíblia, né, que diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Né? Isso é uma grande mentira. Na verdade é o contrário. São os homens que criam seus deuses à sua própria imagem e semelhança. E certamente se as vacas pensassem, seus deuses teriam chifres. Tá? Entendeu? Então essa é uma questão muito importante para vocês pensarem. Nós criamos deuses do nosso jeito, do jeito que a gente quer, do jeito que nos é conveniente. Mas pode ter certeza que tudo isso aí está errado. Ó. Tudo isso aí é uma distorção só. Se você rezar por isso e viver por isso, e achar que morrer vai para o céu, então você vai estar perdido depois da morte. As coisas não são assim. As religiões na Terra, elas estão muito primitivas. Essa é a primeira parte de nossa colocação. Veja bem, tudo isso aqui não passa de um modelo mental e intelectual criado pelos antigos. Antigos que não conheciam reencarnação, não entendiam desse processo. Antigos que não tinham a mínima noção de espaço, tempo, estrela, galáxia, da dimensão disso tudo. Eles não conseguiam ter a dimensão do divino. Eles achavam que só existia a Terra, a criação da Terra, e as estrelas para enfeitar o céu. Então,
Então, são pessoas que não entendiam nada de vida após a morte, de plano astral, de cidades astrais, de toda uma questão. E quando um profeta era levado aos céus, em viagem astral, a descrição dele era uma descrição extremamente sui generis, através da linguagem da época. Muitos dos profetas tinham experiências de saída do corpo e seus mentores levavam-no para cidades astrais. João Evangelista foi um dele, o Enoque foi um dele. Se você estudar os livros de Enoque, é tipicamente saída do corpo e chegar nas cidades astrais da época. Cidades astrais que mesmo há 2, 3 mil anos atrás tinha alta tecnologia, tinha sofisticadas máquinas avançadas. Então esses indivíduos, quando iam para essas cidades e retornavam à Terra primitiva, completamente sem nada, eles não tinham nem parâmetros mentais, intelectuais ou figuras de linguagem para poder descrever o que eles viam. Por isso que o Apocalipse bíblico é todo cheio de uma enigmática que nem o próprio João Evangelista escreveu e entendia. O que ele estava tentando escrever ali. Certo? Porque ele via coisas que estavam fora do seu padrão mental. Você está entendendo? Daquilo que ele lembrava, daquilo que ele consumava. E quando chegava aqui embaixo, o seu vocabulário não tinha palavras para descrever uma nave, foguete, bomba atômica. Não existia isso no vocabulário. Tá? Então ele vai falar de leão de 7 cabeças, vi 7 chifres, vi não sei o quê. Ele pegava todos os elementos da época para tentar descrever o que ele tinha visto no astral. Sabe? Então, eu que saio no astral hoje, a gente faz essas viagens astrais, a gente se depronta com tecnologias tão avançadas, né? Mas hoje a gente tem a ciência na nossa cabeça. Eu sou um físico, por exemplo, convivi com alta tecnologia. Então a gente consegue, né, pelo menos entender um pouco, não ser tão burro quanto os antigos, né, que não tinham parâmetros para descrever. Hoje a gente ainda não tem parâmetros, mas a gente pode dialogar de uma forma mais clara, mais inteligente, com os espíritos, com os mestres, com os ETs, para a gente entender como tudo realmente está organizado. Ok? Muito bem. Então veja bem, a criação do céu e inferno é uma criação puramente intelectual, puramente de uma visão primitiva dos antigos que pensavam o universo dessa forma. Que Deus era o imperador que dirigia o mundo de cima para baixo, ditando regras e leis. Ok? Muito bem. A Igreja Católica é plantada em cima disso. A Bíblia é o livro sagrado de todos os cristãos. Embora 99,9% toda a Bíblia não passa de um romance de coisas que nunca existiram. Não eram coisas reais, fatos que aconteceram na antiguidade. Era um romance. Bonito, maravilhoso, épico, com épicos e tudo mais, com conselhos maravilhosos. O Evangelho tem conselhos maravilhosos. Mas será que foi isso que aconteceu mesmo lá atrás? Né? Será que foi desse jeito que tudo rolou? Provavelmente não. Provavelmente não. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Um dia a verdade virá à tona. Quando todas vocês morrerem e forem para o astral, a gente vai sentar lá, vocês vão ver como a gente estava todo errado aqui embaixo. Sempre estivemos errados. Porque nós vivemos umas trevas desgraçadas aqui. A gente não sabe de nada do que acontece. E nós vivemos uma ciência nas trevas, uma religião das trevas, certo? E vivemos uma sociedade nas trevas. Não temos a mínima realidade com o universo lá fora e muito menos no dia a dia das pessoas existe uma realidade em contato com os mortos, em contato com outras dimensões da realidade. As pessoas não vivenciam isso. Eu que sou um médium, eu vivencio isso todos os dias. Eu vivo com o morto todos os dias. Converso com o morto todos os dias. Agora ao meu lado tem muita gente morta aqui do meu lado, acompanhando esse trabalho com a gente. Por isso, a gente pôde construir uma visão mais harmônica de tudo isso daí. Então, em função disso, é que eu fui escrever o Projeto Terra, o nosso livro Projeto Terra, nosso trabalho Projeto Terra, para desmistificar essa coisa que não existe nada disso. Tá? Existe um comando no planeta Terra. Esse comando não é Deus, não é Jesus, sabe? É uma coisa muito diferente de Deus, tá? Que tem que tomar conta de 3 trilhões de galáxias, uma coisa complexa do universo de uma forma grandiosa que a gente não dá nem para pensar nisso agora. Ok? Então agora, é claro, né? Surgem Deus e demônio, e surge o pecado, surge o mal, surge o julgamento. Agora eu vou colocar umas ideias orientais para vocês raciocinarem, tá? Vou colocar umas ideias budistas e taoístas para vocês pensarem como que a coisa funciona, tá? Para nós podermos discutir isso depois e responder as perguntas de vocês e podemos manter um diálogo inteligente, tá? De uma forma bastante concisa.
Então, acompanhe esse raciocínio comigo. Os antigos, os taoístas e budistas, eles são muito parecidos. Depois eu falo da Índia, em si, porque Buda é Índia, claro, né? Mas é mais recente do que o hinduísmo clássico. Então, vamos pegar o budismo e vamos pegar o taoísmo, que são duas religiões muito parecidas, em alguns aspectos, né? Essa aqui de origem indiana, budismo, e o taoísmo de origem chinesa. Vocês têm que entender que quando essas duas religiões se encontraram no mosteiro de Shaolin, né, na China, deu origem ao processo Zen. Tá, ok? No mosteiro Shaolin. Então, vamos ver como essas duas religiões veem a ideia de céu e inferno. Ok? Muito bem. Bom, se você abrir o primeiro texto do livro do Tao Te Ching, o clássico taoísta chinês, né? Que eu tive o privilégio de fazer uma tradução, de fazer uma versão, tal, se vocês, né? Então o primeiro texto diz assim, olha, existe sim um Deus, existe um Criador. Só que veja bem, nós estamos numas trevas tão grandes, mas tão grande, mas tão grande neste mundo, que se nós fizermos um modelo de Deus, certamente vai estar errado. Essa é a visão do próprio Lao Tzu, quando abre o livro. Então, no taoísmo, eles preferem não construir nenhum modelo de Deus. Nenhum. E o budismo também. Então veja bem, atenção. Então, no taoísmo, não existe um modelo. Presta bem atenção, não vão confundir as duas coisas. Um modelo de Deus. Eles não estão afirmando que Deus não existe. Eles só não construíram um modelo, porque eles achavam que se construísse ia estar errado, por causa do nível de trevas que nós nos encontramos. Mas você tem que entender que os judeus não, aqueles povos não, eles construíram, mesmo estando nas trevas, mesmo sabendo disso, fizeram o modelo e implantaram isso para o seu povo, e hoje quase que a humanidade tem que consumir isso, 2/3 da humanidade tem que consumir esse modelo, que praticamente quase 2/3 da humanidade é cristão. Né? Bom, se não existe um modelo de Deus no Oriente, então também não existe um modelo de demônio. Não tem. Se não tem Deus, não tem demônio, não tem nem céu, nem tampouco inferno. Essas duas coisas do Oriente não existem. Se você for estudar taoísmo, praticar tai chi, for estudar budismo, entrar num templo budista, vocês vão ver a grande diferença que existe agora quando você faz isso aqui. No Ocidente, você é escravo de Deus. Você é um pedinte, você entra na igreja pedindo, ó Deus, o imperador, Deus que está lá no alto, e ele condena, te joga no inferno eternamente, não dá segunda chance, é um Deus vingativo, é um Deus que quer que você siga desse jeito. Como no Oriente não existe, essa figura não existe. Então o budismo e o taoísmo chinês são centradas em quê? Não é centrada em Deus, é centrada no homem. Então o primeiro mandamento budista e taoísta é isso: esqueça Deus. Deus não é importante. Você. Então toda a jornada budista e taoísta é uma jornada para desenvolver o poder interno do homem, para despertar isso, para levar esse homem à iluminação. Na religião ocidental não, você espera que Deus te leve para o céu. Você fica pedindo, você fica se comportando do jeito, os 10 mandamentos que ele quer, tal, para ganhar os céus. Aqui você conquista o céu. Você não depende de Deus para ir para o céu. E você também não tem medo de ir para o inferno, porque o inferno também não existe aqui. Então você não fica acuado pelo terrorismo religioso. Porque o que as pessoas fazem nas igrejas é um terrorismo religioso. Doe todo o seu dinheiro aqui que você vai ganhar em dobro. Deus vai te dar em dobro. Que Deus vai te dar em dobro? Esse Deus aqui? Qual? O que ele criou na cabeça dos caras? Um Deus falso? Um Deus mentiroso? Um Deus da cabeça dos antigos primitivos? É esse Deus que vai te dar em dobro?
Quando os caras vão lá, enche a barriga do bispo Macedo de grana, e outros bispos, pastores, telespastores, né? Então, é melhor não pensar Deus. A melhor coisa que você faz é você não pensar em Deus. Pensa em você, sinta você. À medida que nós vamos evoluindo, vamos nos despertando, a gente morre, vai para o astral, vai ascensionando nas esferas celestes, é claro que a gente vai ter uma compreensão maior sobre o Criador. Mas agora não. Agora todos os modelos do Criador são modelos escravizantes, são modelos imperialistas. São modelos de Deus imperialista, que impõe um poder imperial para você. Então nós temos que servir, hoje em dia, dois deuses, né? O Deus político e o Deus religioso. Nós temos que pagar imposto para o Deus, pagar o dízimo na igreja, sabe? Nós somos escravos desses dois deuses criados que nos prometem felicidade e que nos prometem libertação e que nos prometem salvação. Né? Então é complicado, é muito complicado isso, né? E a Índia, né, tem uma coisa muito interessante no modelo de Deus indiano, no modelo de Brahma. Veja bem agora um terceiro ponto aí que os indianos colocam. Os indianos têm um modelo de Deus, mas não é um modelo de Deus imperador dirigindo das alturas. Veja, o budista e o taoísta não têm modelo de Deus. Agora, a base da filosofia indiana, Brahma. Brahma, o grande criador. Ok? Mas, agora, é uma coisa muito engraçada o modelo dos indianos de Brahma. Aonde está Brahma? No céu? Não. No modelo indiano de Brahma, existe inferno? Não. Se não existe inferno, se não existe céu, aonde está Brahma? Brahma não é um Deus imperador que do alto dirige o mundo ditando regras e leis. Brahma é um Deus manifesto em todas as coisas. No copo de água que eu bebi, na formiga que passa, no ar que eu respiro, no sol que brilha, nos animais que estão ao meu lado, nas plantas, tudo é manifestação de Brahma. Brahma não está em nenhum trono. Brahma está em todos os lugares e em todas as coisas. Brahma é o sopro de vida que manifesta em todas as coisas, até na matéria, no átomo, na pedra, na rocha. Então tudo é divino. Tudo. Tudo é manifestação de Brahma. Não há demônio nessa história. E o Tantra, né? O Tantra indiano, a gente já discutiu isso. Os modelos é muito baseado nos Vedas, né? Entendeu? É muito baseado nos textos védicos. É muito baseado nessa visão primitiva de Brahma, mas é um Deus completamente diferente do Deus judaico-cristão. Completamente diferente do Alá dos muçulmanos. Tá? Eu, por exemplo, eu vi um discurso de um sacerdote muçulmano fantástico, falando sobre Alá. Falando do Alá do jeito que nós estamos falando aqui. De algo impensável, de algo que não dá para imaginar como é, de algo transcendente, saca? Ele falando isso. Agora, como é que eles podem criar esse modelo, né, que as pessoas seguem? Então esse é o modelo mais primitivo que a massa segue. Existe um cristianismo esotérico, existem algumas pessoas dentro do cristianismo que vê a coisa diferente também. Mas a grande massa, as grandes religiões de massa que você vê na televisão, tudo, milhões de pessoas, milhares de pessoas naquele modelo, tentando buscar uma graça, tentando pedir um milagre que venha de Deus. Mas que Deus? Né? Deus grego, Deus cristão, um Deus construído ideologicamente, um Deus falso?
O universo não funciona assim, as regras funcionam assim, né? Eu vou contar uma história para vocês, real, tá? Há mais ou menos uns 30 anos atrás, vocês vão ver como é que funciona a coisa, como é que funciona o médico, como é que funciona rezar para Jesus e rezar para Deus dentro de uma igreja católica. Era umas 3 horas da tarde, um calor desgraçado, eu estava no centro de Campinas, muito cansado, muito calor, eu falei, puxa vida, vou dar uma parada, vou entrar dentro dessa igreja, aí vou sentar no banco, vou descansar um pouquinho, que lá tá, a igreja é fresquinha, né, gostosa, tem um clima gostoso dentro dela. Mas a hora que eu entro na porta da catedral, tem um grupo de espíritos na porta. Presta atenção, um grupo de espíritos na porta. E durante o dia. E pessoas comuns, espíritos comuns, com roupas nada sofisticadas, roupas comuns. Até. Aí eu cumprimento esses espíritos que estão na porta e entro. Quando esses espíritos perceberam que eu percebia eles, um deles entrou comigo. Um rapaz aparentando 30 e poucos anos me acompanhou e sentou no banco comigo. E ficou conversando comigo. Aí eu perguntei, o que vocês fazem aqui? Ele falou, não, nós trabalhamos aqui, nós somos os trabalhadores da igreja. Né? Aí eu percebo uma cena muito interessante. Entra uma velhinha de mais ou menos uns 80 e poucos anos, chorando, assim aos prantos. Chorando e se dirigindo até o altar, lá na frente, para rezar para a Virgem Maria. E eu percebo que junto com ela entra um espírito, uma moça, aparentando uns 20 e poucos anos, que estava ali na porta também, espírito. E essa moça acompanha e vai até o altar com a velhinha, ok? E a velhinha chorava, e eu fiquei encucado, né? Conversava com o espírito do lado, mas o que será que está acontecendo com aquela senhora? Porque ela está tão chorando tanto, está tão triste, né? O amigo falou, não sei e tal, né? Aí o que aconteceu? Deu mais ou menos uns 10 minutos, aquela moça que acompanhava a velhinha que foi até o altar, ela começou a vir. Ela largou a velhinha rezando lá, chorando, e veio. Aí quando ela veio, eu cutuquei, chama ela que eu quero falar com ela. Né? E a moça, o cara chamou, ela parou ali, eu perguntei, mas o que está acontecendo com a velhinha? Porque ela está chorando tanto, né? Aí a moça falou assim para mim, não, ela está muito triste porque ela está com a neta dela internada no hospital, muito mal, né? E ela veio aqui rezar na igreja, pedir para Deus, para ajudá-la, né? Então nós vamos verificar, né? Eu já peguei todos os dados dela e nós vamos verificar o que está acontecendo com essa neta dela. Mas provavelmente, né? Ela falou assim, mas provavelmente a equipe superior já está cuidando, já sabe de tudo, né? Mas assim mesmo nós vamos dar uma verificada para ver e atender o pedido dessa velhinha. Vocês estão entendendo? Quando você reza para Deus, não é Deus que resolve o seu problema. Quem resolve o seu problema são pessoas comuns que estão ali trabalhando na igreja. Esse Deus que as pessoas construíram não existe. É toda uma equipe, todo um processo espiritual que está acontecendo, que vocês desconhecem, porque não são médiums, não são videntes, não vê o que está acontecendo, né? Dentro de uma igreja. Sabe? Então aqueles espíritos que estão trabalhando ali, não importa a crença das pessoas, eles estão trabalhando para apoiar as pessoas, foi lá, pegou a mensagem, a reza daquela moça, e vai levar os canais competentes do mundo astral e vai ver aonde essa moça está no hospital, qual o nível de karma, vai analisar tudo, né? Para ver se concede uma graça, se ela vai ser curada ou não. Isso tudo depende de um processo maior que seria analisado no mundo superior. Né? Então quem resolve esse problema? Você reza para Deus, você acha que Deus é que está resolvendo o seu problema? Né? Não, quem está resolvendo os seus problemas, quem está te ajudando realmente são pessoas comuns como eu e você, que estão fora da matéria, que estão fora do corpo, que estão trabalhando em prol de toda uma organização espiritual, de todo um processo que sustenta essa experiência kármica que nós estamos vivendo nesse plano físico. Ok? Então é isso. Então vocês estão percebendo? Eu vou contar uma historinha zen para vocês a respeito de céu e inferno. Tá? O chefe dos samurais, do rei japonês, senhor feudal japonês, do rei, né, no Japão, imperador, né, na linha sucessiva de imperadores japoneses,
Samurais não eram religiosos, samurais eram soldados treinados desde a infância, era soldado de elite do imperador, era a guarda de elite, né? Os caras que olhava torto para ele e cortava a tua cabeça, sabe? Não tinha tchan lá, não. E esse chefe do samurai do imperador, ele resolveu ir a um mosteiro zen, conversar com o monge, né? Pedir algum conselho para o monge, fazer uma pergunta para o monge. Então ele entra no mosteiro, o monge recebe ele, se senta na frente do monge e faz a seguinte pergunta para o monge: mestre, existe essa coisa de céu e de inferno? Exatamente a nossa discussão, certo? Então vamos ver como o mestre Zen responde essa pergunta a um samurai. Ele olha para a cara do samurai e pergunta: mas escuta aqui, quem que é o senhor mesmo? Olha, meu senhor, eu sou o chefe dos samurais do imperador. O monge olhou: o quê? Chefe dos samurais? Com essa cara? O senhor mais parece um mendigo. Nossa senhora, você vê, o monge ofendeu a honra do samurai. Porra, você é um mendigo e tal. Puto, o samurai ficou tão puto da vida que levantou, pegou a bainha e ameaçou cortar a cabeça do monge. Quando ele fez esse gesto, o monge fala: neste momento se abrem as portas do inferno. O cara ficou parado. O samurai parou para pensar tal, e viu a lição que ele tinha recebido. Novamente embainhou a espada, se ajoelhou na frente do mestre e agradeceu a lição. E quando ele fez esse gesto, o mestre falou: e agora se abrem as portas do céu. Ou seja, céu e inferno não existe. Céu e inferno é uma expressão que vem de dentro de você. Você, como nós todos aqui na Terra, somos responsáveis por criar o inferno na Terra. A partir do momento que eu deixo meu ódio, minha ira, minha honra, eu vou matar, eu vou cortar, eu vou destruir, porque você me ofendeu, você está construindo o inferno na Terra. Você está criando, e isso vai criando ódio, sucessões de ódios que vão gerar guerra civil, sabe? Quando você dá um tapa no cara numa rua, por exemplo, esse cara fica tão ofendido que ele vai na casa dele, pega uma arma, volta e dá um tiro na sua cara. Entendeu? Porque o que você fez? Você alimentou uma energia, você construiu o inferno, você foi alimentando o ódio, você foi alimentando a raiva. Você está entendendo? E você constrói um conflito, aí o cara vem e mata. Aí o seu filho vai lá e mata ele de novo, aí a família vem e mata, e pá. Na antiguidade era assim, cara. Uma família desafiava a outra, uma região matava o parente, sabe? É igual aquele filme americano, os McCoys e os Hatfield. Acabou a família porque não tinha mais ninguém, que se mataram todo mundo. Certo? E tanto ódio familiar, ódio regional, aquelas coisas todas de dominação e poder. E quando as grandes guerras acontecem, as grandes guerras não passam disso em larga escala. Uma coisa que começa pequena, ela vai se avultuando de tal forma que você cria grandes conflitos entre nações, conflitos entre religiões, entre ideologias. Né? Nós estamos aqui entre esquerda e direita se matando até hoje, os políticos, né? As ideologias de esquerda e direita em todo o mundo agora se matando. Aqui no Brasil, então, cara indo pra rua, quebrando o pau de esquerda, quebrando o pau de direita, ninguém sabe quem é quem, né? Mais perdido que seguem tiroteio esses jovens, né? Que vão pra rua, não sabem nem o que estão fazendo lá. Entendeu? Então, nós estamos vivendo uma época complexa. Nós criamos o inferno. Mas a partir do momento que nós adquirimos a sabedoria, a compreensão, o respeito e o amor, nós geramos o céu, nós geramos a paz, nós geramos o amor. Então, não existe o lugar inferno, não existe o lugar chamado céu. Ele é fruto do que está dentro de nós mesmos. E aquilo que nós expressamos, aquilo que nós exteriorizamos. Né? Quando fizeram uma pergunta para o Buda sobre o mal no mundo, mestre, fale-nos sobre o mal no mundo. O Buda riu e falou: não existe mal no mundo. Os pássaros estão cantando, os rios estão correndo, as cachoeiras estão caindo. O mal só tem origem em um lugar, dentro do ser humano, ele teoriza isso. Foi o que o samurai falou, o monge quis mostrar isso para ele. Não existe um lugar chamado inferno. A Terra é um paraíso maravilhoso,
Mas se você está em angústia, depressão, você vai na praia, tudo é ruim, tudo é feio, eu quero morrer, eu quero me matar, quero me suicidar, você está em depressão, sabe? Tomou um chifre desse tamanho da namorada, a vida parece um inferno. Né? O inferno é construído pelas nossas relações, pelo nosso mundo. Ele não existe como uma realidade. Você está entendendo? Vai lá na Crocolândia agora em São Paulo, lá. Né? Pô, parece um inferno, lá, parece um umbral pesado. Quando as pessoas morrem, elas continuam nessa mesma relação. Elas criam esse ambiente. Existe um ambiente após a morte, onde esses espíritos vivem após a morte, que eles são isolados, como nós somos isolados na superfície desse planeta hoje. Nós criamos uma condição infernal. Porque os espíritos que estão ali são espíritos perturbados, são espíritos confusos, são espíritos com ódio, são espíritos com raiva, são espíritos que morrem massacrados lá no Oriente Médio, cortam a cabeça deles, ficam por ali. Com ódio, odiando o Estado Islâmico, querendo comer o cara, querendo matar o cara também. Ele vira um encosto em cima do cara que matou ele. Então, cria-se um clima, uma vibração, e esses espíritos que mataram aqueles guerrilheiros do Estado Islâmico, que cortaram a cabeça, tacaram fogo nas crianças, eles têm uma reversão kármica ali. Existe uma ação dos espíritos em cima desses caras, até você vai ver, os caras são mortos depois. Os caras vão pra guerrilha, tomam tiro na orelha, aí morrem no astral e uma perseguindo o outro no astral lá. A guerra continua do outro lado. Entendeu? Porque o ódio continua, o ódio foi alimentado. O ódio não acaba depois da morte. O ódio continua sendo alimentado, eles começam a guerrear. Isso gera um umbral. Isso gera um inferno. Porque o conflito foi criado aqui. Eu sei, porque eu vou fora do corpo, eu vou no umbral. O umbral é o tiro de leite, eu conheço o umbral de cabo a rabo. Certo? E o umbral é isso. O umbral são pessoas comuns que passaram por experiências dolorosas e continuam vivendo essas experiências de ódio, de frustração do outro lado. Elas não vão, da mesma forma que 99% aqui não vai buscar espiritualidade, não vai buscar uma prática espiritual legal, não vai. Depois da morte também essa turma não vai buscar. Elas continuam no seu ciclo de beber, querer balada, querer porcariada, querer droga, querer bebida, querer cigarro, querer um monte de coisa. E continuam odiando, continuam amando, continuam se apaixonando no astral inferior, no astral inferior. Eles estão isolados. Eles não estão lá no penumbral, no nosso lar, eles não estão lá para cima. Eles ficam praticamente em regiões da superfície da Terra. Não é embaixo da Terra não, tá? De jeito nenhum, não tem espaço lá embaixo da Terra. Aquelas cavernas, né? Cavernosa. Os 7 céus de Dante Alighieri, né? Da Divina Comédia, muito legal. É uma alegoria a esses 7 níveis de consciência que o espírito experimenta após a morte, né? A Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Escritora italiano, maravilhoso, maravilhoso. Vocês têm que ler, mas vocês têm que ler com outros olhos. Vocês têm que ler com olho espiritualista. Ler com olho católico, você dançou. Você não vai entender nada. Vamos conversar? Querem fazer perguntas? Vamos lá. Deve ter um monte, né? Boa noite a todos. A primeira pergunta, então, professor, é do Fernando. Ele pergunta por que hoje em dia certas religiões fazem tanta questão de manter, então, essa crença, essa dualidade? Porque eles não conhecem outra. Porque eles acreditam que essa é a perfeita, que essa está na Bíblia, que eles não vão cometer essa heresia de confrontar a Bíblia. Eles não têm coragem para fazer isso, eles não têm nem capacidade intelectual para tentar estudar a Bíblia e tentar confrontar e questionar. Esses textos para eles são inquestionáveis, é a verdade pura, então eles não têm capacidade de criar novos conceitos em cima disso e são escravos desse arquétipo construído há 3, 4 mil anos atrás e está imposto na cabeça deles até hoje. Eles não têm capacidade intelectual e também não têm uma experiência espiritual que possa destruir todo esse arquétipo construído. O médium não. O médium como eu, por exemplo, eu passei por experiências e por vivências que mostram que não é mais assim, que tudo isso não existe. Sem contar que eu era um católico fervoroso até os 13, 14 anos, tá? Não perdia a missa um dia, ia na igreja todos os dias, tocava violão pro padre na igreja, rezava o evangelho, lia o evangelho pro padre, era um perfeito quase que coroinha, só não tinha aquela roupinha, né? Esquisita. A Shira, ela pergunta então, como que esse conceito dualista foi criado? Ele foi criado pelos cristãos? Não foi criado pelos cristãos, não.
Esse é um conceito que surge naturalmente na cabeça dos pensadores antigos. Se você estudou filosofia grega, você vai me entender. Os pré-socráticos, antes de Sócrates, os pré-socráticos eles eram muito parecidos com os taoístas e budistas. Eles tinham uma visão mais unânime, mais integrada da realidade. Eles tinham a ideia de um Deus manifesto em todas as coisas. Eles tinham um Deus diferenciado. A partir do momento que a filosofia grega entra na fase dos atomistas, certo? Demócrito, aquele pessoal todo, começa a haver uma divisão, né? A ideia do átomo, a ideia da partícula fundamental, saca? Que é a base da ciência moderna, mas é a base do pensamento ocidental. Então, o pensamento ocidental dual, ele começa na Grécia, mas depois dos pré-socráticos, antes depois de Sócrates, que os pensamentos começam a entrar na dualidade. Antes não era dual. E esses pensamentos, eles parecem mais fáceis de você perceber, mais fáceis de assimilar. Os não dual é muito difícil, eles são muito superiores, é mais intelectualizado. Então a classe plebe, o povo mais simprão, eles não conseguem entender um taoísmo, eles não conseguem entender uma base budista. Mas a base dualista ela é muito mais fácil porque está na cara, as pessoas veem a dualidade no mundo. Entendeu? Então é mais fácil entender a dualidade, o povo consome a dualidade com mais facilidade. Tá? Mas a dualidade é uma criação, vamos assim dizer, do pensamento, basicamente dos antigos, aperfeiçoado pelos gregos depois, e Roma se acentuou profundamente e chega até os dias de hoje, né? E os filósofos hoje ocidentais, mesmo Nietzsche, todo esse pessoal todo aí, da filosofia social, que não é filosofia espiritualista, mas todos esses pensadores têm base nas filosofias gregas, Platão, Sócrates, aquele pessoal todo, que também ficava elucubrando sobre entender o significado da vida, entender o significado de todas essas coisas, né? Criou essa visão dual de mundo. Não tem, ela chega até os dias de hoje, através da divisão cartesiana. Quando vem o Descartes, vem a ciência divide mais ainda. A ciência separa mente de corpo, sabe, espírito de matéria, ela começa a criar uma divisão. E ela, quando ela cria essa divisão profunda, que é a dualidade extrema, a ciência ela se afasta da religião. E a ciência fica apenas vivendo a vida na matéria e o espírito morre para a ciência. A alma morre, a religião não faz parte mais. Porque os cientistas da época estavam extremamente desgostosos com a visão primitiva e autoritária da religião, né, na Idade Média. Então, quando começa o Renascimento, né, Galileu, Newton, esse pessoal todo, eles começam a criar uma versão ao pensamento religioso que era primitivo, que era decadente, que não levava ninguém a nada, não explicava nada, certo? Aí as descobertas científicas foram tirando a ciência da religião e foram criando um outro caminho, que é o caminho da mente, é o caminho do corpo, é o caminho da matéria, criando a morte do espírito. Então na ciência o espírito está morto, a ciência não tem espaço para o espírito. Você está entendendo? Todas as universidades fazem uma ciência morta, não tem alma, não tem vida após a morte, não tem nada disso. E hoje nós estamos vivendo nas universidades, nos ensinos, em todas as instituições ditas oficiais, não religiosas, a morte do espírito. Por isso que é difícil para vocês aceitarem o médium, aceitar a ideia de vida após a morte, porque vocês estão enraizados nesse princípio há séculos pela ciência moderna. O Bruno Arantes, professor, ele pergunta se Cristo falava do inferno. E se falava, o senhor podia comentar sobre isso? Cristo não falava do inferno. Cristo falava do perdão sempre. Entendeu? Cristo nunca dizia você vai eternamente para o inferno. Isso é bobagem. Jesus não tem esse discurso. Não tem esse discurso. E Jesus tem um outro discurso idêntico ao discurso dos indianos. Jesus dizia: vós sois deuses, conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. Isso é um discurso tipicamente de um Brahma manifesto, de um Deus manifesto em você em todas as coisas. Você está entendendo? Jesus tinha um discurso claro. O discurso de Jesus não tem nada a ver com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são duas coisas completamente separadas, que a igreja ela quis juntar essa coisa e fazer uma terceira. Os judeus não aceitam Jesus até hoje. Pega a Bíblia judaica, o Evangelho não existe para o judaísmo. Né? Os judeus é o Antigo Testamento e acabou. É a Torá, é todo aqueles... Né? Os 40 e tantos livros lá.
Né? Então, na verdade, é assim. A Daniele Leite, ela pergunta se você concorda com a visão espírita de Deus. Que seria... Não. Os espíritas kardecistas, eles são cristãos. Eles são cristãos, estão completamente fora. Então, na verdade, é simples vocês entenderem isso. Quando Allan Kardec começou a criar a codificação do espiritismo, ele deveria criar uma ciência, uma pesquisa científica. Ele não era médium, o Kardec nunca foi médium. Ele pegava paranormais e sensitivos, botava lá e fazia uma pesquisa científica para tentar entender essa relação com o mundo dos mortos. Certo? Quando a pesquisa dele começou a avançar, houve um problema de perda de interesse. Porque existia na época muito charlatanismo, muita fraude, muita coisa, sabe, ligado à magia, efeitos paranormais. Isso aí foi uma febre na Europa e nos Estados Unidos naquela época. Então começou a haver um desinteresse por aquelas experiências de Kardec. Então o que o Kardec fez? O Kardec transformou o espiritismo numa religião. E numa religião cristã. Ele não deveria ter feito isso. Cadê os espíritos budistas comunicando-se? Cadê os espíritos taoístas? Cadê os espíritos muçulmanos dando mensagem em centro espírita? Vai melar o negócio ao meio do campo. Porque simplesmente o kardecismo virou uma religião cristã, né? E tem até o evangelho segundo o espiritismo. Ele não deveria ter feito isso. Tá? Ele deveria ter criado um centro de pesquisa para contato com o plano astral independente de religião. Aí você receberia o espírito chinês, o espírito muçulmano, um espírito hindu, um espírito americano, um espírito inglês, e aí nós vamos conversar qual é a sua experiência do outro lado. Você está entendendo? Então aqui você tem espíritos cristãos que vão passar uma informação cristã e nós vamos ficar presos a essa dualidade novamente. Certo? É óbvio que o Deus dos kardecistas também é primitivo, está baseado nesse ponto. O kardecismo tem que evoluir muito, ele tem que primeiro sair de religião, acabar com a religião e começar a fazer uma pesquisa direta com o plano astral. Esse é o ponto-chave da questão. Eu sou um cientista e a minha visão é diferente de um religioso. Eu não vejo... O kardecismo é cheio de falhas, ele é legal, foi um grande progresso, isso não tenha dúvida. Mas que ele é cheio de falhas, cheio de defeitos, não tenha dúvida. Sem contar que 90% dos médiuns são meia boca. Né? São médiuns com guias cegos, ou médium que não é médium, entendeu? É um médium intuitivo, ele está naquela fase de desenvolvimento, com 10% de mediunidade aberta, e se acha um grande médium e começa a falar um monte de coisa que não existe. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Médium é um indivíduo para você pesquisá-lo, e não é para você transformá-lo num Deus, numa religião, e sair seguindo ele como se fosse infalível. Endeusar médiums, como muita gente tem feito aí, eu não posso abrir a boca e falar de algum médium, qualquer coisa, a pessoa cai de pau em cima de mim, como se o cara fosse um Deus, cara. Esses caras cometeram erros gravíssimos, ninguém fala disso. E eu não vou ser o cara que eu vou discutir isso, não vou levantar essa taxa. Vocês que pesquisem, vocês que vão estudar. Eu faço o meu trabalho. Eu não quero fazer meu trabalho em cima de outros médios, de outros sensitivos, sabe? De criticando o outro. Falando, não, eu vou fazer o meu trabalho só. Isso é que me basta. Entendeu? O Henrique, ele pergunta, professor, se os conceitos de Yin e Yang não acabam também dando margem para uma interpretação dualista. Cara, só porque você não estudou o taoísmo, né? Se você tivesse estudado o taoísmo, você ia entender que o Yin e Yang não é dualidade. Né? O Yin e Yang são conceitos complementares na China que se completam, estão sempre unidos, integrados. Não são coisas divididas e separadas e dicotomizadas. Né? Essa é uma questão de estudar direito o taoísmo, você vai entender que não é assim. O Di, ele pergunta, professor, se a Bíblia traz então alguma verdade, se Jesus realmente existiu. A gente não sabe, eu não vou tocar nesse assunto, porque eu estou proibido pelos espíritos de tocar nesse assunto. Tá? Vocês não estão preparados para Jesus verdadeiro ainda. A humanidade não está, os cristãos não estão preparados. E eu estou falando, e eu aqui estou falando, uma comunidade cristã, cara. Todos vocês que estão me ouvindo são cristãos, vocês não são budistas, vocês não são taoístas, vocês nem sabem o que é taoísmo e budismo. Mesmo que vocês não exerçam a filosofia, vocês são impregnados pelo arquétipo da religião cristã. Entendeu? Então eu não posso. Vocês não estão prontos para pegar o tapete de vocês e puxar. Você está entendendo?
Então não é hora ainda, vocês não estão prontos, vocês vão conquistar isso lá na frente. Lá na frente. Existe uma pergunta aqui, professor, sobre então o poder das orações, né? Assim como as religiões pregam. Sim. Ela realmente tem esse poder? Claro, claro. Não falei, a velhinha não foi rezar na igreja lá? Ela não foi rezar, não foi pedir? Quem que resolveu o problema dela? Quem que estava lá? São pessoas que nem eu, que nem você, que depois de morta vão trabalhar no mundo astral para o bem-estar, para o equilíbrio de todo o projeto Terra, de tudo que está funcionando aqui. Tá? A oração é uma invocação, é um pedido de ajuda, na maioria das vezes, ok? Funciona? Claro que funciona, porque tem espírito lá trabalhando para isso, para ajudar as pessoas aqui embaixo que estão necessitadas. Né? É óbvio, mas não porque é a sua religião que está funcionando. Qualquer um que pedir, qualquer um que rezar da sua maneira, do seu jeito, vai ser bem atendido pelo plano espiritual. Não importa se é cristão, budista, muçulmano, ninguém está nem aí, né? Com as religiões, com a roupa que você veste, o traje que você veste. O Aldir Carneiro, professor, ele fala que no livro Abismo, do André Luiz, ele fala de regiões abaixo da Terra que vivem espíritos errantes. O senhor pode falar sobre isso? Sim, posso. Veja bem, o André Luiz, ele exagera em alguns pontos também, mas é o seguinte, certas cidades astrais, certas comunidades astrais, elas são construídas em várias regiões do planeta, ok? E certos espíritos gostam de ficar alojados em grandes cavernas, em grandes regiões que ficam abaixo da terra. Eles gostam, se sentem bem. Tá? Eles criam comunidades ali. Ok? Eles criam as suas próprias regras, as suas próprias leis. Ou seja, aquele, por exemplo, é o comandante da favela, vai. Pega o comandante do tráfico da favela do Rio de Janeiro lá, ok? O cara é comandante, mas comandante da favela, do tráfico. Esses caras, quando morrem, eles querem continuar sendo líderes, eles querem continuar mandando. Então eles criam comunidades de poder no astral. Só que lá ele vai ter que disputar regiões. Certo? Os espíritos ficam se brigando entre eles, só que ninguém morre, porque, certo? Mas existe uma disputa de poder. Então, tem certos grupos que se alojam em cavernas, se escondem, porque eles estão em briga com os outros, eles vão ficar sempre brigando, sempre em conflito. Os espíritos do umbral estão sempre em conflito. Mas sempre vai as equipes espirituais do astral superior tentar resgatar, tentar recuperar, levar para o nosso lar, como foi feito com o André Luiz. Mas a maioria não quer sair, a maioria não quer estudar, a maioria não quer aprender, a maioria... Como hoje aqui, quem quer ouvir a palestra do Lalá, cara? Quem quer seguir os treinamentos de Tai Chi? Quem quer treinamento de meditação? Da mesma forma, o espírito depois que morre, ele não quer nem saber, ele está bem, está lá na estrutura de poder dele, ele está contente mandando no inferno. E essas construções existem. Você está entendendo? Esses lugares existem. Tá? Mas só que esses caras não têm poder, eles não têm arma, não têm tecnologia, eles não têm acesso à tecnologia. Tá? As tecnologias vão estar nas cidades astrais superiores. Então, isso é umbral. Isso é o que acontece aqui. Isso é reflexo do que acontece aqui. Mas esses lugares existem. Mas eu não, nenhum de vocês gostaria de ficar lá. A gente não vai se sentir bem lá. Tem outras coisas. A pergunta, professor, é quem foi Lúcifer e qual é o seu significado? Não existe Lúcifer. Isso é uma invenção, é um mito. Eu falei para você, o demônio foi criado através de um princípio ideológico. Ele não existe, ele não é real. Assim como esse Deus também não é real. Nem Lúcifer, nem Deus. Agora quis querer falar, é porque Lúcifer significa a luz que mais, né, é luz, que isso é tudo uma construção filosófica também em cima de Lúcifer, que é uma criatura que não existe. O que existe é o comando Astar. Entendeu? Não tem nada mais além do comando Astar e uma ordem, não tem demônio, não tem nada, é um universo funcionando. Certo? Acabou. A Terra é isso. Assiste meus outros DVDs, você vê como que eu divido as dimensões, que são superfícies astrais, muito bonitinho, tudo coordenado, tudo funcionando perfeitamente, não existe demônio, ninguém está em guerra nas estrelas, ninguém está se matando lá em cima. As pessoas estão em conflito após a morte, sim, mas nessas zonas umbralinas. Só isso. Mas estão todos concatenados, todos, vamos por assim, presos à própria condição criada por si mesmo.
né? As pessoas são prisioneiras do seu próprio ego, elas são prisioneiras do seu próprio mal gerado por ela mesma. O inferno que ela cria, ela vive esse inferno que ela cria. É a lei da ação e reação. Ela planta, ela colhe. Após a morte, é a mesma coisa. A regra não muda após a morte. Né? A pergunta, professor, é aonde ficaria então essa zona umbralina? A zona umbralina? Ah, cara, em qualquer lugar. Vai no boteco aí, tá cheio. Vai numa rave, você vai ver como é que junta um monte de espírito. Não é um lugar específico. Os espíritos vão onde a coisa tá. Né? Mas eles não conseguem subir para a cidade astral porque o corpo deles é muito denso. Então eles não conseguem ir lá que fica a 500 km de altura. A segunda superfície astral, a primeira superfície astral. Então eles ficam andando na Terra aqui. Eles não conseguem, às vezes, nem voar. Eles não flutuam como os espíritos que são mais sutis. Eles andam como pessoas, então eles criam comunidades, criam jeito. Ora, eles estão aqui, ora vamos para uma festa, ora vamos para uma rave, vão lá zoiar, vão lá beber, vão lá encostar em quem bebe. Certo? Ou eles criam as comunidades deles, mas é tudo aqui. Eles não saem dessa dimensão de superfície da Terra. Eles não conseguem, com o corpo astral dele, ir lá para o nosso lar. Porque eles são atraídos pela gravidade. Né? Eles só vão lá se for levados. Se o espírito vier resgatar ele, os caras levam ele. Aí ele consegue chegar lá em cima. A pergunta é se em outros planetas também existem um umbral. Se o planeta tiver com um projeto kármico denso, vai ter. Né? Agora, se o planeta estiver na era da luz, lá num outro nível, não vai ter umbral. Né? É apenas isso. Você tem que pensar grande, cara. Você tem que pensar em trilhões de planetas, trilhões de... Você tem sempre grande, coisa muito grande. Você tem que entender para que existem tantos planetas na galáxia, no universo. Né? O Criador tinha que ter um uso para isso. E planos densos, os espíritos estão condicionados a questões densas. Ok? Que é o que nós estamos vivendo aqui na Terra, que é essa experiência. À medida que você vai ascensionando, você se liberta de planos densos. Aí você fica livre para navegar nas estrelas. Espíritos umbralinos não têm liberdade para navegar nas estrelas. Eles são aprisionados em planetas, em superfícies densas de planetas. Eles não têm liberdade para pegar uma nave e sair e viajar para as estrelas. Não funciona assim. Só viaja nas estrelas seres que estão na luz e ascensionados. Esses têm autorização para sair do seu mundo e viajar pelas estrelas. Quem seriam os anjos, então, professor? Nós. Nós depois de morto, né? Tem o anjo Lalael. Né? Eu tô fora do corpo, quando eu saio fora do corpo, eu viro um anjo, cara. Vou ajudar a pessoa aqui, vou trabalhar ali, vou mexer aqui. Ora, eu vou aprender. Mas eu trabalho muito no astral. Eu dou aula, eu dou curso, dou palestras no astral. Às vezes eu vou com a equipe médica trabalhar, ajudar as pessoas. Vou para o umbral. Eu tô direto no umbral, ajudando as pessoas lá no umbral, dando palestra, tentando ajudar as pessoas a sair daquela condição. Então, quando eu estou assim, eu viro um anjo. Os anjos são os espíritos, todos os espíritos que trabalham na luz, que estão na luz, pelo nosso ponto de vista, são os nossos anjos da guarda, são os nossos instrutores, são os nossos mestres. Aqui do meu lado hoje tem muitos espíritos de luz, né, que você pode chamá-los de anjos se quiser. Anjo é uma conotação judaica, né, e nem judaica, ela vem dos gregos, né, vem lá atrás. Né? A pergunta, professor, é através de qual experiência que o professor pode ter tanta certeza de tudo isso? Porque eu saio fora do corpo, desde criança. Eu vejo com o espírito, falo com o espírito, eu ando à noite fora do corpo. Há anos que eu viajo por lá. Sabe, eu conheço tudo lá em cima. Por isso que eu escrevi o Projeto Terra. Né? Os ETs me mostraram tudo, me ensinaram. Eu sou um cientista, eu pergunto, questiono os espíritos. Por isso eu construí toda uma ideia lógica, racional, não tem misticismo no meu modelo é científico, tá? Que é o Projeto Terra. O Projeto Terra é um livro que eu escrevi, que fala desde a origem cósmica de onde nós viemos, a chegada das primeiras almas no planeta Terra, as encarnações na Lemúria e na Atlântida, e até os dias de hoje. Isso tudo no plano espiritual. Quem comanda tudo isso no astral terra, quem organiza tudo isso, como tudo isso está organizado. Quem são os ETs, os extraterrestres, em todo esse contexto, e quem somos nós nesse contexto. Né? Está entendendo? Quem não conhece o meu trabalho, vai ler o Projeto Terra, vai comprar os DVDs, tem 8 DVDs sobre o Projeto Terra. Né? Aí, quem sabe, se você não conhece, você vai ter uma ideia melhor da onde eu fui buscar todas essas informações. Né?
O Yuri, ele pergunta então, professor, como que nós poderíamos ajudar alguém a sair desse inferno, esse inferno intelectual, se a pessoa não está pronta ou não quer sair dele? Aí é problema dela, né? Veja bem, jamais você só pode auxiliar uma pessoa quando ela te procura, quando ela quer. Você não pode ir lá na casa dela, forçar ela a mudar, forçar ela a sair. Isso é bobagem. Bater 7 horas da manhã para entregar santinho na casa, como os crentes fazem. As coisas não funcionam assim, né? Fica tranquilo no seu canto, faz o seu trabalho, que uma hora ou outra as pessoas vão te procurar, as pessoas vêm te buscar. Como o meu trabalho hoje, meu trabalho é consumido no mundo inteiro, as pessoas estão vindo atrás, elas estão buscando, estão querendo aprender. Então quando elas querem aprender, é fácil você ensinar, é fácil você passar uma mensagem, é fácil você mostrar uma palestra para ela. Mas quando ela não quer, bicho, aí o problema dela acontece com as almas do umbral, né? Elas não querem. O que você vai fazer? Vai matar a pessoa porque ela não quer seguir você, né? Deixa ela na dela. O Vinícius, ele pergunta se os extraterrestres já passaram por esse processo de trevas que estamos passando. Ah, com certeza, né? Com certeza. Existe um provérbio muito interessante. Uma vez eu assisti um filme Jornada nas Estrelas, um seriado do Spock ainda, né? Aquele seriado Kirk. E houve um contato com uma civilização totalmente energética, olha só, totalmente energética, sem corpo físico, avançadíssima, avançadíssima, que nem corpo tinha mais. E no final do filme, quando o Capitão Kirk vai embora com a nave, ele vai conversar com o Spock. Já acabou a aventura, né? Estavam indo embora no final do filme, da série, né? E o Capitão Kirk chega pro Spock e fala: Capitão, o Spock, né? Você não fica meio transtornado de encontrar alguém muito mais avançado que você? Porque Spock era considerado aquele gênio, né? O vulcano. Ele falou assim, não, nem um pouco. Os deuses não nascem da noite para o dia. Ou seja, eles têm que evoluir também, né? Tem que passar por um processo de evolução. Entendeu? Então aqueles caras evoluíram muito antes de mim. E essa é a ideia do Spock, quando ele falou, os deuses não nascem da noite para o dia. Então, se você tem um ET hoje aqui, certo, que está 1 milhão de anos de evolução na nossa frente, 5 milhões de anos de evolução na nossa frente, mas lá atrás, ele pode ter vivido essas experiências em mundos densos, ter vivido toda a experiência que hoje nós estamos vivendo aqui, né? Provavelmente, isso aí, né? Mas, só que foi há 5 milhões de anos atrás. O Alessandro Akimoto, ele pergunta a seguinte questão. Diante de tanta desinformação, primitivismo e trevas, como buscar a felicidade e a harmonia do ser nesse contexto todo? Dentro de nós. Não é externamente que você vai buscar. Aí você vai seguir os grandes verdadeiros mestres, Buda, né, tal, dentro de você. Tudo que está fora é um grande mar de confusão, é um grande mar de... um querendo puxar a sardinha pro seu lado, né? A minha religião é melhor, o meu Deus é melhor, vem pra minha igreja e tal. Cara, é dentro, cara. Viva as suas experiências, abra a tua terceira visão. Veja os espíritos, falem com eles, saia do corpo. Eu não vou dar um curso segunda-feira agora de projeção astral, nós começamos um curso segunda-feira de projeção astral online ao vivo. Todos vocês podem participar, todos vocês podem sair fora do corpo e vocês confirmarem tudo que eu estou falando. Certo? Não é acreditar em mim. Você tem que viver a tua experiência, mas para isso você tem que treinar, para isso você tem que fazer as coisas. Ela não cai de mão beijada do céu. Se você não é um médium desde nascença, você tem que conquistar essa mediunidade. Você tem que conquistar essa abertura. Você tem que praticar, você tem que treinar. Aí você vive a experiência, você está entendendo? Aí você se liberta desse mundo, se liberta desses valores, você se liberta desses modelos todos que tem aí. Foi o que aconteceu comigo. Se eu não vivesse essas experiências, eu seria como qualquer outro, estava numa universidade americana trabalhando em astrofísica lá, olhando a galáxia, lá na puta que pariu. Né? Entendeu? Mas como a minha mediunidade falou mais forte, a minha jornada foi diferente. Né? Inclusive sobre isso, professora, a Gláucia, ela pergunta se é possível alcançar a libertação dos renascimentos nesse planeta, que seria a libertação do Sansara, sim, investindo o quê? Qual tipo de esforço que a gente poderia estar investindo para que isso acontecesse? Essa é toda a pregação do Buda. O Buda simplesmente dizia que é claro que pode.
Sabe, nós podemos nos libertar dessa condição de trevas trabalhando para o despertar. O conceito de iluminação na Índia é exatamente buscar a luz, buscar o despertar, buscar sair dessas trevas, sair da roda de samsara, das ciclos de reencarnações, né? Fazendo um trabalho intenso, fazendo uma volta para dentro, fazendo um trabalho de yoga. Né? O que significa yoga na Índia? Yoga é união, despertar, mas é uma prática, é uma jornada. Uma vida dentro de um mosteiro budista, praticando, mosteiro Shaolin, praticando Kung Fu, praticando Yoga, praticando Tai Chi, né? Praticando as práticas espirituais de abertura da terceira visão, falar com o espírito, se tornar aberto. Esse é o investimento que o homem tinha que fazer em si. Não montar uma empresa, cara. Você está entendendo? Ele tinha que investir nele, mas ele não investe nele. O conceito de investir nele na nossa sociedade é montar uma empresa, arrumar um emprego, né? Um emprego bom que ganha um salário ótimo. Nossa, aí eu estou realizado como ser. Mas isso não funciona. Nós estamos no terceiro milênio e todos vocês estão infelizes, estão com um emprego bom, ganhando um bom salário, mas completamente infeliz. Completamente realizado, nas trevas. Então, claro que a única abertura, a única salvação, o único acordar é o acordar. E eu trabalho intensamente para isso. Olha, esse final de semana agora aqui em Limeira, nós vamos ter um seminário especial sobre terceira visão, como abrir a terceira visão, com exercício, com técnica, um fim de semana inteiro. Segunda-feira que vem nós começamos um curso com 10 aulas aqui sobre projeção astral, desenvolvendo técnicas orientais, técnicas tibetanas, todo um trabalho profundo para você sair fora do corpo, para você despertar. Mas tem que praticar, cara. Né? Nós temos um curso de Tai Chi online que está maravilhoso, nós temos muitas pessoas praticando no mundo inteiro, até no Japão tem aluno praticando Tai Chi com a gente. É muito legal tudo isso, mas você tem que fazer, você tem que praticar. A minha vida é lançar essa semente, a minha vida é trabalhar oferecendo essas práticas, mas você tem que praticar. Eu não posso fazer milagre, não chego assim com o bastãozinho, abra sua terceira visão, sabe, com um passo de mágica. Porque isso é proibido. Você tem que fazer o seu esforço, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que aprender. Sabe, os seus mentores estão vendo, estão do teu lado, mas você tem que dar um passo. Depois você não pode morrer e chega lá em cima e fala que não sabia. Essa desculpa não cola mais, porque a internet está aí, o Google está aí para dizer que você sabia. O São Pedro pega sua ficha lá, ó, você não consultou o Google? Pô, tô vendo quantas vezes você consultou, então você sabia. Não adianta você falar que não sabia, que era ignorante, porque hoje em dia as pessoas sabem, hoje em dia as pessoas têm acesso à informação. As pessoas não vão, não praticam porque são vagabundas, porque não querem. Porque se quiserem, elas mudam de vida, se quiserem, elas praticam, fazem práticas espirituais, vivem experiências psíquicas elas mesmas, e elas mesmas poderão confirmar tudo que eu estou falando. Tá? Tudo que eu estou falando. Tem amigos meus que morreram. Morreram. Hoje ele vem do meu lado, pô, Laércio, legal, olha, aqueles ensinamentos valeu pra caramba, tudo que você ensinou a gente, ó. Por isso que eu sei o que eu estou falando. Os próprios amigos meus que morreram, vêm aqui me dar, falar, agradeço muito, ó, valeu muito o que você ensinou, é tudo isso mesmo, tal, estou vivendo tudo isso aqui agora. Então, para mim, bicho, não tem, eu não tenho dúvida. Eu não tenho. Agora, se vocês têm dúvida, trabalhem para conquistar a sua abertura, a sua experiência. E você não precisa acreditar em mim. Você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando aqui. Mas vai buscar, vai praticar para você ter a sua verdade. Para você, quando você tiver a sua projeção astral, quando você vê o primeiro espírito, falar com o primeiro espírito, quero ver o teu comportamento. Tá? Esse é o ponto-chave da questão. Beleza então, pessoal? Olha, ficamos muito contentes, muito felizes. Então quero convidar vocês. Nós temos vários encontros, nós vamos ter um encontro em São Tomé das Letras sobre ufologia, né, no mês de março agora. Entre no nosso site, você vai ver essa programação. Nós vamos ter esse final de semana agora, esse curso especial que começa amanhã às 4 da tarde aqui em Limeira e vai até domingo, à 1 da tarde, sobre abertura da terceira visão. E na próxima semana, aqui em Limeira, nós vamos ter uma vivência especial sobre a Índia sagrada. Nós vamos estudar o brahmanismo, o hinduísmo, nós vamos utilizar a ferramenta do yoga, todo esse material para mostrar para vocês como é possível viver a espiritualidade praticando e, ou seja, conquistando essa liberdade, porque tem muita prática, tem todo o caminho do yoga, tem todo o caminho do tai chi, todo o caminho do budismo, tem muita ferramenta para você despertar,
você tem que ir atrás, você tem que trabalhar, você tem que buscar. Ok? Então é isso. Namastê, muita luz a todos.